Olá, ouvintes da Rádio Alto Minho, esta última edição de janeiro do Momento de Inspiração, com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão, aqui na antena da Rádio Alto Minho e depois também nas redes sociais, com imagem. Podem ver como é que esta edição é feita. E hoje, Maria do Céu, a fechar o mês, temos um tema novo. Há sempre uma criança dentro de nós. Mesmo. E o tema de hoje é Seja Criança para Sempre. É verdade. Olá, ouvintes. Olá. Ouça quando puder, quando estiver ao seu alcance, veja se alguma coisa que nós dizemos se faz sentido para si. Nós esperamos que faça algum sentido e nós estamos a fazer programas no seguimento do último, tipo as coisas que não nos ensinam, ou então conceitos que depois até não se verificam na vida cotidiana. E um deles, e nós temos de ter algum cuidado, é ser criança para sempre. Nós não estamos a dizer que na idade adulta se tenha atitudes irrefletidas, imponderadas, de uma espontaneidade ridícula. Não estamos a dizer isso. Infantis? Sim, infantis, de irresponsabilidade, de inconsciência. Às vezes é dos comentários, não sejas infantil, não é? Exato. Às vezes aquelas brincadeiras que sem sentido nenhum. Não é esse conceito que nós estamos a defender e não é o conceito de se viver de forma irresponsável a vida toda, mas nas terapias usa-se cada vez mais a cura da criança interior, ou seja, ir buscar talvez algumas frustrações, alguns traumas que tivemos quando éramos pequeninos, porque há sempre traumas, e ao mesmo tempo curá-los e também ficar com aquela ideia, que é essa ideia que hoje nós vamos falar, com aquela ideia extraordinária de ser criança. E ser criança não no conceito, e temos que vincar, não no conceito da irresponsabilidade, da superficialidade, da pouca informação, não é esse conceito, mas naquele conceito de encontrar a alegria de viver, porque as crianças estão sempre, na maioria, e quando não há problemas, porque às vezes há problemas, mas as crianças têm uma forma de viver alegre. Qualquer coisa dá para dar um sorriso. Não há nada mais extraordinário e mais terapêutico que um sorriso de uma gargalhada de uma criança. Faz parte da inocência naquele sentido, inocência no sentido de não ainda saber muitas coisas e ainda não ter muitas preocupações, não é? É verdade, mas também aquela ideia, isto também tem a ver com o nosso histórico, com a nossa vida. Uma criança tem um histórico e tem um percurso de vida ainda com pouca bagagem negativa e por isso um dia é realmente para a criança uma possibilidade ilimitada de tentar, de fazer e de conseguir. E a infância é a melhor fase da vida que aqui queremos transportar para a vida adulta, não é? É verdade, e nós estamos numa fase, a fase da criança é aquela fase onde alguém toma conta de nós e é importante que os pais tenham a noção do conforto, do ombro, da educação, mas sempre aquele amor que as crianças nunca devem ver alterado com os comportamentos. Há forma de disciplinar, mas nunca nessa base. Atenção para a correção, para corrigir. Sim, é verdade, é para a correção e acho que para ter um paradigma de vida que esteja adaptado ao mundo em constante mudança, e eu acho que é importante também nós estarmos atentos a isso, mas aquela ideia de nós irmos buscar à infância aquilo realmente que foi de melhor. E aquela ideia de, por exemplo, e isto dão muitas vezes esse exemplo, uma criança cai, mas levanta-se. Ou seja, eu tenho marcas nos meus joelhos de quedas brutais e isso não me impediu de voltar ao mesmo sítio e tentar fazer e não cair. E isto é uma ideia monumental. Se nós conseguíssemos trazer essa energia, essa vontade, esse querer e não ter medo de falhar, nós seríamos muito mais ousados e não desistiríamos tanto logo na primeira dificuldade, porque nós temos uma tendência muito grande a desistir. Porquê? Porque também temos um histórico negativo e de frustrações e depois esse histórico negativo impede-nos muitas vezes de seguir em frente. E aquilo que nós estamos a dizer é: vá buscar uma imagem sua de quando era criança, de algo que até se lembra que correu mal, que caiu, que se magoou, mas que você continuou a fazer e conseguiu. Isto, andar de bicicleta, é realmente um exemplo mais
mais visível. Porquê? Porque começamos a andar de bicicleta. Há pessoas que começam muito cedo, há crianças que começam muito cedo, há outras mais tarde, mas eu lembro que aprendi a andar de bicicleta um bocadinho mais tarde. E caí imenso, mas isso não me impediu de voltar e de tentar. É claro que não sou boa ciclista, mas isso não interessa. Sei andar de bicicleta. Nadar é a mesma coisa. É claro que nós somos antigos, entre aspas, e o conceito de vida em 1960, e é mesmo assim, não é o conceito de vida atual, e a natação não era algo que se aprendia imediatamente ao nascer. Eu aprendi a nadar muito mais tarde, com muita dificuldade, com muita paciência dos professores que me tentaram ensinar e que me ensinaram, mas não foi por isso que eu desisti. Muitas vezes ganham-se traumas, não é? Que Sim. No caso desse exemplo, no caso é verdade. E o caso da natação, há pessoas que não conseguem ultrapassar isso e ficam sem, não é? Sem, por exemplo, sem saber andar de bicicleta ou sem nadar, e é isso que tem que ser combatido. É verdade, mas esta ideia de nós tentarmos nunca desistir, eu lembro-me que aprendi a nadar muito tarde, e muito tarde mesmo, mas nunca desisti. E esta ideia de não desistir é daquelas ideias mais extraordinárias que nós devemos manter, que devemos pescar e repescar para o nosso dia-a-dia. Esta de não desistir, esta da alegria. As crianças acordam bem dispostas. Sim, quase todas. Mas, nem todas. Sim, ouça, bem dispostas, ou podem, pronto, há crianças que demoram mais tempo a acordar, há aquelas coisas que são naturais, mas naturalmente, passado um tempo, estão bem dispostas. Mas é um bem disposto puro, genuíno, autêntico, e eu acho que isso que se sente. E nós temos que realmente ir buscar um bocadinho essa energia. Faz parte daquele estado de não percepção que têm sobre muitas coisas, não é? O facto de acordarem bem e ter um dia à frente, maioria, e ter um dia à frente para se viver. E que também é muito influenciado pelo ambiente à volta delas. Sim, também é verdade. Não podemos esquecer disso, isso também é uma responsabilidade dos adultos. É verdade, mas, por exemplo, uma das coisas fantásticas das crianças é brincar, pular, é jogar a bola, se não tem bola, inventar qualquer coisa para jogar, até pode ser com uma laranja, pode ser com uma coisa qualquer, não é? Sei lá, inventar alguma coisa que nos leve àquela ideia de que temos um dia à nossa frente e o dia deve ser aproveitado no melhor que nós podemos ser e no melhor que podemos fazer. E independentemente dos nossos traumas, independentemente dos nossos medos, nós temos sempre que perceber, acima de tudo, que a nossa vida que é uma dádiva. E se nós honrarmos a nossa vida e se nós não conseguimos viver com bem-estar, independentemente até do conforto e independentemente da vida até correr bem, nós temos que, nós próprios, e isto depende muito de nós, de irmos buscar momentos da nossa vida, momentos, imagens, situações que nos ajudem realmente a ver a vida, a ver cada dia como um dia que tem possibilidades ilimitadas para nós fazermos aquilo que nos dá alegria, que nos dá bem-estar e num momento e na conjunção de tudo que nos dá até um estado de felicidade. Isto não na questão da irresponsabilidade ou do que os outros têm que fazer por nós, porque as crianças elas próprias fazem. Uma criança não está à espera que o pai ou a mãe ande de bicicleta, elas próprias querem andar de bicicleta. Elas querem brincar e se não arranjam alguém para brincar, elas próprias criam os monólogos, as brincadeiras, os amigos imaginários, essas coisas todas. É brutal, porque elas próprias criam situações onde elas podem estar bem. E nós deveríamos, e eu acho que é terapêutico, muito terapêutico, ter muito contacto com as crianças, porque e eu pelo menos fico encantada com tudo aquilo que elas fazem. Pronto, as minhas filhas já são adolescentes e já não têm muito isso, mas ainda não são muito adultas e são infantis. Estão na transição, não é? Estão na transição e pronto, e têm neuras e têm essas coisas todas como todos, mas vivem a vida, apesar de tudo, com leveza, com tranquilidade, com serenidade, com equilíbrio, dentro da desarmonia que às vezes se cria. Elas encontram um equilíbrio. É aquela coisa de, durante a infância, ser criança mesmo.
durante a infância ser criança, mas nós, aquilo que nós estamos a dizer é nós irmos à nossa história, à nossa criança, e mesmo que a nossa história às vezes não seja agradável, todos nós temos histórias, temos dramas e lembramos-nos de coisas que não gostamos, porque todos temos isso, mas há sempre um momento, há sempre uma história, há sempre uma ideia, há sempre uma imagem que nos leva a esse momento. Há sempre um cheiro, há sempre uma palavra, há sempre uma pessoa que nos leva a algo que nos ajudou sempre a estar bem. E a criança, o que é que ela faz? A criança todos os dias levanta-se e vive o melhor que ela pode, e não vive para o drama, não vive para a cena, não vive para pensar, eu ontem andei de bicicleta e caí, hoje vou cair outra vez. Não vive, porque o passado para elas é um passado que ao mesmo tempo não existe pela questão temporal, não é? As crianças não têm esta questão do tempo, como nós temos anos, para elas isso é um conceito que eventualmente nem existe, nunca falei com elas sobre isso, mas eventualmente não existe. E então o que é que elas fazem? Elas hoje, quando acordam, querem fazer coisas. Está bem, podem querer ver televisão, podem fazer não sei o quê, mas querem fazer coisas, querem ir ao parque, querem ir brincar, querem estar bem. E é esse conceito que nós aqui estamos a dizer, é que nós deveríamos todos os dias pensar que deveríamos investir para viver bem, independentemente das nossas cenas, das nossas neuras, de tudo aquilo que nós temos do drama. Não ter medo de ser criança. Não ter medo de ser criança e não ter medo para viver, para se viver com melhor energia, com uma esperança maior, com mais leveza. Eu sei que há situações na vida que nos impedem de ter aquela leveza e esse aquela... é o problema da idade adulta em relação à idade infantil. Exato, mas nós temos que pensar que o nosso conceito de vida é um conceito de vida que nós pensamos que é muito pragmático, que é muito racional, mas muitas vezes o nosso conceito de vida limita-se a uma mala, literalmente a duas malas que nós carregamos em cada mão, toda com o nosso histórico, com a nossa vida. E o que é que carregar essas malas nos impede? Impede-nos de ver que até temos um prado fantástico, que temos um pôr do sol, um amanhecer, que temos a chuva, que temos o sol, ou que temos conforto em casa. Porquê? Porque é um peso brutal, e o peso acaba por dar mal-estar, acaba por dar cansaço e impede-nos de ver o que há de bom à nossa volta. E nós falamos muito que uma das questões mais básicas da nossa vida é termos a capacidade de agradecer, e o facto de carregarmos tanto a nossa bagagem nas nossas costas impede-nos de vermos que temos coisas fantásticas na nossa vida e que devíamos utilizar essas coisas para nos dar a esperança, para nos dar aquela motivação, ou então para nos dar aquela ideia de que hoje temos o dia à nossa frente para fazermos o que quisermos dele. Maria do Céu, e às vezes não dá vontade na idade adulta de voltarmos e de sermos um bocado inocentes como quando éramos crianças? Eu acho que dá sempre, e eu pelo menos tenho aquela noção de que as crianças têm aquela autenticidade que nós também não deveríamos esquecer, porque nós, com todas as camadas e com todas as nossas regras e com tudo aquilo que temos que viver na sociedade, nós temos muitas camadas e nós esquecemos muito da autenticidade e vivemos muito numa história que às vezes não representa nem pouco mais ou menos aquilo que somos e a nossa vida, e vivemos todos num quadro um bocado de ilusão, e por isso é que muitas vezes as pessoas se perdem num caminho, porque ou vivem, de repente acordam e veem o que é isto na minha vida, porque realmente não há essa autenticidade. E parece que hoje em dia ser autêntico, ser verdadeiro ou vulnerável, que é mau, porque não se fica bem naquela fotografia fantástica de felicidade plena, de estar sempre tudo bem e de grande motivação e essas coisas todas, não é? E nós no dia a dia sabemos que isso não existe. Nós, por exemplo, hoje em dia temos muito aquelas ideias extraordinárias de como deve ser a vida, e temos também aquela ala que é fantástica, da nova espiritualidade, em que diz que devemos ser positivos, que devemos e não sei o que, eu sei o que mais. Mas, queridos ouvintes, nós, entre tudo aquilo que nós lemos, entre tudo aquilo que existe
para nos ajudar, tipo autoajuda e por aí fora, mesmo psicoterapia, psiquiatria, tudo aquilo que existe para nos ajudar, nós temos que encontrar o caminho do meio. Existem essas coisas na realidade, mas essas coisas são ideias que devem ser adaptadas à nossa vida, e quando elas não são adaptadas à nossa vida, é tipo uma colagem que fica mal feita, e depois as dobras começam a sair e começam a enrolar e acabam por cair. Porquê? Porque não se adapta. Nós não podemos viver num estado perpétuo de procura fantástica e de afirmações positivas se elas não se adaptam à nossa vida, se nós não conseguimos introduzi-las na nossa vida de forma a que sejam mesmo positivas, porque nós podemos viver de clichês, e nós já falamos muito aqui no programa sobre os clichês, é muito giro e é fantástico, e até pomos nas redes sociais, fica muito bem, mas trazer aquilo para o nosso dia-a-dia é abismal. É um fosso, porque é impossível nós vivermos num estado perpétuo, permanente, de sabedoria, de afirmações positivas, e não, porque a nossa vida vai se encarregando de nos mostrar outras realidades, e se nós não estamos bem conscientes do caminho do meio, nós acabamos por nos perder e depois pensamos, ei, afinal não era bem assim, afinal aquele autor que eu considerei que era fantástico, afinal eu não consigo introduzir na minha vida. Porquê? Porque não faz muito sentido, e eu acho que tem a ver com essa leveza. Se não faz sentido, retira-se, experimenta-se outras coisas, entende? É aquela flexibilidade e mente aberta. Ou tenta-se adaptar. Às vezes tem que entrar aí o criativo. É verdade, mas nós com todas as imposições e todos os estereótipos que temos na nossa vida, nós tentamos impor-nos a nós próprios uma ideia e um conceito, e não funciona, porque eu digo muitas vezes, é claro que para fazer isso tem que, lá está, voltamos ao velho tema aqui abordado diversas vezes, do autoconhecimento, não é? Para adaptarmos uma situação a nós, que às vezes até nem encaixa. Isso tem que haver um conhecimento primeiro muito pleno de nós próprios, não é? É verdade, mas mesmo tendo um conhecimento pleno de nós próprios, às vezes nós queremos tanto e achamos tanto que estamos no bom caminho, que não percebemos que aquele caminho, vamos perceber com o tempo que se adapta ou não. É os erros de simpatia, não é? É aquela, nós temos estereótipos, todos nós temos ideias tão definidas até de imagens nossas, porque isto até é quase, isto cria-se quase até de uma forma sem nos darmos conta, é quase inconsciente, mas temos uma imagem, e essa imagem de nós próprios é sempre um bocadinho mais e um bocadinho melhor, porque nós também temos aquela ideia de que se pensarmos grande e muito grande, nós vamos lá chegar, mas ao termos essa ideia também estamos a criar ou a colocar no chão muitos pregos, porque sabemos que aquilo é tão fantástico, tão maravilhoso, que não é para nós. E estas ideias de ser criança, e é de todos os dias nós encontrarmos algo que nos faça sorrir. Nós falamos nisso, há programas fantásticos de humor que nos fazem sorrir, há filmes fantásticos que nos fazem sorrir, há anedotas extraordinárias até de nonsense que nos fazem rir, e nós temos que encontrar isso no nosso dia-a-dia, nós temos que encontrar situações que nos fazem rir, porque nós, ao rir, desconstruímos as nossas cenas, e nós temos que, a pouco e pouco, que nos libertar delas. Voltar a ser criança, de alguma forma? Sim, e voltar a ser criança e encontrar a graça no mínimo, e nós temos muito a encontrar, porque no fundo as crianças ficam felizes com o mínimo. Eu se voltar atrás no meu tempo, a minha infância é abismalmente diferente, eu nem sei se posso dizer isso até, da infância das minhas filhas, não tem nada a ver. Sim, mas aí temos o fator temporal, não é? Sim, há uma grande diferença, exato, entre os contextos. Não é? É uma diferença, é quase outra realidade, sim, parece claro. Paralelo até. As coisas evoluem, não é? Exato, mas a felicidade, eu lembro-me dos jogos que eu fazia com os meus irmãos, eu lembro-me ou seja, nós tínhamos uma garniza que lhe chamávamos Misé, que era a nossa amiga, e que o meu irmão um dia achou, era muito frio, e achou que ela estava com muito frio, pôs em cima do fogão, coitadinha, da Misé morreu. Mas pronto, era um rosinho. Não, coitadinha, pobrezinha, mas é para verem esta coisa. Sim, e depois também tínhamos uma galinha que era fantástica, e pronto, para além de uma gata,
que fazia parte da família, mas isto para dizer que nós fazíamos brincadeiras, nós criávamos enredos. Ouça, brutal, nós no jardim fazíamos túneis. Hoje as brincadeiras são outras, não é? É verdade. Hoje as crianças já brincam de outras formas. É sim, mas nós fazíamos túneis no jardim, na terra, para andar com carrinhos e fazer de conta que é não sei o quê. Ouça, brutal, com carrinhos de linhas e essas coisas todas. Hoje já não é assim. Mas eu só estou a dizer que não tínhamos, mas criávamos, percebe? E eu lembro-me perfeitamente, fantástico. Eu acho que o período mais fantástico da minha vida foi até entrar na escola primária. Depois eu odiei a escola primária, realmente foi um marco na minha vida, negativo. E aí começa a transição e começa-se a abandonar a infância, não é? Mesmo. E por acaso eu senti, e esta questão do corte com a infância, senti, por exemplo, com a minha filha mais velha, que ela, até entrar na escola primária, era extremamente criativa, pintava, ela conseguia pôr por imagem frases, uma coisa mesmo maravilhosa. Entrou na escola primária, no primeiro ano a professora admirou-se que ela conseguia fazer as coisas, mas não era o conceito. E ela perdeu. Quer dizer, perdeu aquela criatividade de transformar as palavras em imagens e fazer desenhos extraordinários porque lá está, depois nós temos que entrar num formato e esse formato às vezes não dá liberdade para as crianças e se expressarem da melhor forma, porque realmente tem que se aprender. E nós temos que encontrar depois o equilíbrio em casa para que as crianças não percam a naturalidade e para que não percam as habilidades que elas têm, porque há uma obrigatoriedade para entrar no formato, para fazer, e há coisas que não são tão importantes. A criatividade é característica das crianças. É a criatividade que as ajuda todos os dias a superar-se sem utilizar o termo superação. E mostra como elas veem o mundo à volta delas. Não é? Sim, e tudo é divertido, e é claro que depois, quando são dramas, mas até os dramas desaparecem rápido. Obviamente que há aquelas situações complicadas e tristes e pronto, que nós não queremos muito falar, mas nós, a ideia só que nós gostaríamos que vocês ficassem com ela é ir atrás no tempo, pegar numa música que vocês gostavam, pegar numa imagem, pegar numa ideia, pegar num som, num cheiro, num sabor, qualquer coisa que vos leve à infância, uma brincadeira, algo que os fazia sorrir. Ouça, eu acho que para mim não há nada mais cristalino e bom do que ouvir um bebê numa gargalhada. Eu acho que é das coisas mais extraordinárias que, para mim, e que me ajuda realmente a parar. Porque nós às vezes, independentemente do autoconhecimento, porque é verdade, independentemente do autoconhecimento, porque às vezes o autoconhecimento também nos ajuda a viver uma vida com alguma autossabotagem, porque nós sabemos os nossos defeitos e nós não temos a capacidade, às vezes os nossos defeitos e os nossos medos são empurrados com a barriga para a frente, e não se vão resolvendo, e às vezes eles ganham até uma dimensão que é uma ilusão, mas na verdade é isso. E o que é que nós temos que pegar nesses medos e pensar de como é que nós fazemos, o que é que nós fizemos para aprender a andar de bicicleta ou para nadar. Nós simplesmente não pensamos no correu mal ontem. Nós simplesmente vimos uma bicicleta, os pneus estão direitinhos, dá perfeitamente para andar, vamos tentar. Percebe? Independentemente do que aconteceu ontem, porque hoje é outro dia. E é um bocado esta ideia que nós gostaríamos que vocês fiquem bem, com uma ideia. Estamos quase no fecho do programa. Ficamos para sintetizar, fazer um sumário do que aqui dissemos, e podemos chegar a duas conclusões. Primeiro, que a infância é uma dádiva e que devemos transpor dentro de certos limites, isso também para a vida adulta, sem de facto os exageros e os contextos das crianças, aí, evidentemente. Mas sempre que nós rimos ou sempre que nos divertimos com alguma coisa, lá no fundo está a sobressair um pouco da infância de cada um de nós, não é? É verdade. É assim que fechamos o programa hoje com esta ideia. É verdade. E a essência de criança é a da alegria, da brincadeira, de não importa sujar, porque depois lavamos. E depois aquela ideia de que ontem foi um dia, mas hoje é outro dia completamente diferente. E ontem já não existe. E depois a ideia de que elas vivem
para viver com bem-estar, para viver com alegria. Elas nem têm esse conceito, mas é verdade. Independentemente do contexto, independentemente das conjunturas, é isso que elas fazem. E nós dizemos, independentemente do conceito, da conjuntura, dos problemas e das cenas, é isso que nós gostaríamos que vocês fizessem também. Maria do Céu, uma música para fechar que fala de monsters, não é referente, acho que é verdade, mas podem ser os monstros que nós criamos, não é? Os monstros que nós criamos todos os dias e que nós deveríamos realmente destruí-los e ver o que é que temos nas malas e o que é que temos e o que carregamos, porque realmente já não nos serve para hoje. Quem interpreta o Monsters Unmanned, quem é? Isso não pode ser. Pois não. Doesn't Highs. Fechamos assim esta edição de hoje. Voltamos no próximo mês. Para os ouvintes, muito obrigado. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigada.